Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, e apoio do Instituto de Estudos Avançados, IEA USP. Acesse nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de nossos programas. Também acesse os nossos programas em formato podcast no Spotify. Também interaja com a nossa produção em nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica. Hoje estou aqui no lugar do professor Denis de Oliveira, que está de férias e pediu que eu tivesse aqui esse processo de ancoragem desse importante programa. Eu me chamo Joselício Júnior, também sou jornalista e mestrando do Programa de Mudança Social e Participação Política, e também participo do grupo de estudos do CELAC. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer maior ainda de estar entrevistando Rosane Borges. Rosane, que é jornalista, professora colaboradora do Colabor, da ECA USP, articulista da revista Isto É, escrevendo eventualmente também para a Folha de São Paulo, autora e organizadora de diversos livros, entre eles O Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, Mídia e Racismo e Esboços do Tempo Presente. Rosane, seja super bem-vinda, querida. Obrigada, Juninho. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês no Farofa Crítica, um programa que já vem fazendo história e memória, né? Trazendo debates fundamentais, e para mim é uma honra estar aqui hoje. E com você, né? Com as férias do Denis, né? Com você, que é outra pessoa aí com muita história, né? Muito querida. Que legal, Rosane. Rosane, eu tenho visto que você está bastante ativa nas redes sociais, né, com pitacos reflexivos, enfim, se colocando numa condição, né, daquilo que o Denis chama de intelectual público, né, ou seja, que coloca ali a cara, né, na linha de frente para aquilo que nós chamamos de batalha das ideias. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Nós estamos vivendo um momento super difícil da conjuntura do nosso país, do mundo, né, diante da pandemia, mas com as particularidades do nosso país, com um governo asqueroso, né, um governo central, genocida, onde a gente tem aí avanços de ideias ultraconservadoras, uma agenda econômica aí que tem piorado a condição de vida do nosso povo. Então, eu queria que você falasse, você como uma comunicadora, e que eu tenho visto o seu esforço, né, a sua dedicação para essa atuação nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância, né, de ocupar esse espaço de influenciadora, de estar ali nas redes, num momento tão adverso como esse que nós estamos vivenciando. Realmente, acho que o que me fez, Juninho, tá mais, né? Nós que somos, né, militantes, ativistas já de alguns anos, né, a gente não se furta a intervir no debate público, né? Seja por meio da reflexão ou mesmo da ação, né? Até porque, para a gente, o pensar, a reflexão, a teoria, ela não está descolada da prática, né? Daí que a ideia, né, de uma praxis militante. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia vem exigindo de nós um posicionamento mais efetivo. Tivemos que ficar em casa, as pessoas estão voltando agora, né, para os seus postos de trabalho, mas foi mais de um ano em casa, e o que a gente presenciou aí, a agudização de várias coisas, né? Da desigualdade do Brasil, né, uma desigualdade em que, quando se pedia para as pessoas, por exemplo, lavarem a mão, álcool em gel, né, se descobriu, entre aspas, que 54% da população brasileira não tem saneamento básico. Ou seja, falar em uma CPC para essas pessoas
beira até o deboche, né? Ou seja, e também as pessoas, a gente viu que a fome, né, que já vinha nos cercando, ela se aprofundou ainda mais em contextos da pandemia. Ou seja, eu acho que a pandemia ela revelou um extremismo em relação à desigualdade, a essa face, quer dizer, não é face, é da própria estrutura do capitalismo, né, brutal, excludente, em que o termo solidariedade não combina com as formas, né, do mercado, e a palavra solidariedade é uma palavra que mais exigiu, né, que nós a colocássemos em prática. Nessa conjuntura aí de adversidade, as questões relacionadas com os racismos, morte de George Floyd, e tudo isso eu acho que foi um componente para não só eu, né, mas muitas mulheres, homens negros, pessoas trans, indígenas, se posicionassem mais. Essa ideia de guerra civil, que eu gosto muito, que eu acho que é isso que a gente está vivendo no Brasil desde 1º de janeiro de 2019, se tornou muito mais aguda, não é? E eu acho que essa minha presença ela vem daí, vem desse incômodo, vem desse mal-estar generalizado, de sentir na pele, né? Todos nós, de certa forma, estamos sentindo na pele os efeitos da pandemia, e isso veio, né, me forçou ainda mais marcar presença nas redes sociais, né? E o que me surpreendeu, o meu Instagram, antes da pandemia, ele era fechado, eu usava o Instagram como repositório de fotos, e quando chegou a pandemia, minha sobrinha abra o seu Instagram. Então, eu estou agora com quase 11 mil seguidores, ou seja, teve um crescimento assim exponencial de 1.000 seguidores, eu fui para quase 11 mil por conta desses debates, né? E a gente vê o quanto que as pessoas também ficaram ali muito com carência de tentar entender algumas coisas, de fazer análise de conjuntura, né? Muito legal. Eu acho que tem sido fundamental, né, esse papel, né, aquilo que a gente fazia muitas vezes, né, nas rodas de conversas, nos seminários, né, nas palestras. Hoje, e é interessante que as redes sociais nos permitem nos conectar de forma mais ampla, né, inclusive Sim. com os rincões, né, com setores, lugares mais distantes que talvez a gente presencialmente não conseguiria chegar, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? E o que você fala um pouquinho assim do que você tem debatido centralmente, né? Eu vejo que você tem feito bastante análise de discurso, que é um pouco a sua trajetória, né, intelectual, né? Eu vi até que recentemente você falou do discurso do próprio presidente, né, falando sobre Foi eu que defecar, vi. né? Eu achei bem interessante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que você tem se debruçado a pensar e transmitir através dessa sua militância digital, né? Eu acho que uma das questões que vem me mobilizando muito, Juninho, é essa ideia, né, que tem como fundo o discurso de forma e conteúdo, né? Eu acho que nós, militantes, a gente dá muito pouca atenção à forma. Quando a gente dá atenção à forma, a gente acha que a forma é um continente à espera do conteúdo. E aí, a forma ela não é isso, ela limita, inclusive, os horizontes do conteúdo e os horizontes do discurso. Esse meu último pitaco, né, embora eu não tenha ali falado de forma, mas incide sobre isso, né? Relação de forma e conteúdo, porque, veja, eu acho que toda forma grotesca, né, da política que a gente vive hoje no Brasil e em boa parte do mundo se dá muito pelo indiciamento da forma, né? A gente tinha um deputado federal que disse para sua colega de casa que não a estuprava porque ela não merecia, porque ela era muito feia. Ele votou pelo impeachment, fazendo alusão a torturador, e esse cara não foi parado em nenhum momento, porque se dizia que aquilo ali era apenas fala, e ele vira presidente da República e continua falando as aberrações que ele fala. E o que interessa para nós, no âmbito da política, Juninho, é que mesmo que um discurso ele não se converta em ação, quando se fala, é por isso que o Deleuze dizia que o que nos singulariza enquanto seres humanos é que a nós não nos é dado o direito de tudo dizer,
Porque quando você tudo diz, você cria o horizonte do possível. Por que o Donald Trump ele é uma excrescência? Porque, embora os Estados Unidos tenham um sistema de contrafreios, né, de contrapesos muito grande, muitas das aberrações que ele disse não se converteram em políticas, né, não foram aprovadas, mas ele criou um horizonte brutal e violento. A atmosfera do Donald Trump, o que ele deixou em termos de ambiente foi muito corrosivo, a mesma coisa com o Bolsonaro. Então, a minha preocupação muito hoje é pensar, o cálculo não é apenas assim, tá bom, o que ele está dizendo é um absurdo, isso não vai passar. Não importa se vai ser passar ou não, se vai virar ou não política pública, se vai ser aprovado pelo Congresso, se o STF vai deixar passar, isso é o de menos. É o que ele diz e como isso ganha uma certa acolhida na sociedade brasileira. Eu digo, Juninho, que a vitória desse homem se deu muito, eu digo que foi a vitória do tiro do churrasco, ou seja, a brutalidade do dito ganhou, foi sancionada, não é? O tiro do churrasco que... Hein, Rosane, me permita só um parênteses, né? E é interessante, né, que foi um programa de televisão que promoveu esse sujeito, né? Porque até então ele era um cara do baixo clero que se reelegia, né, pelo seu eleitorado ali muito pontual no próprio Rio de Janeiro, mas de repente o cara ganha uma projeção nacional a partir da ridicularização de um programa de TV que, de alguma maneira, queria... parecia um enfrentamento à política, né? Uma negação à política, né? Dizendo que a política ela é, de alguma maneira, como é que eu posso dizer assim, né? É um elemento para ser escrachado, né? Um escracho com a política, que criou uma narrativa onde uma figura como essa, de alguma maneira, se projeta em nível nacional, né? Então, acho que isso que você traz do discurso, para a gente ver, né, a dimensão disso, né? Então, de um escracho, de uma coisa meio que banalizando a própria política, você formatou um discurso que permitiu que, inclusive, esse projeto se viabilizasse, né, politicamente no país. Exatamente. E eu acho que isso é um horror, é o politicídio, né? Eu acho que, de certa forma, uma certa tradição política da esquerda não deu atenção devida aos movimentos dele, né? Como você mesmo está falando no programa de televisão, esse cara também, quando ele ia para Barreto, no rodeio, né, nas festas de Barreto, em 2012, tem cenas ele sendo carregado como, sabe, o político que caga para a política, o político, sabe? Ele já era um rei, né? E Barreto reúne o PIB do Brasil, né? Os rodeios. Então, veja, assim, o que a gente não via em termos de formas discursivas, sabe? E quando a gente via, a gente desconsiderava. Eu lembro que, em 2018, muitos petistas diziam assim, eu prefiro que seja mesmo Bolsonaro no segundo turno com o Haddad, porque ele vai derreter feito sorvete, ele não vai segurar um debate televisivo, mas, veja, ele não foi para a televisão. Não precisou da televisão, né? Isso, entendeu? A gente não aprendeu com a guerra dos caminhoneiros que em 2018 a televisão não ia ser nada, seria a guerra no WhatsApp, a guerra seria os robôs, entendeu? Então, assim, a gente não conseguiu perceber os movimentos dele, enfim, o gabinete de ódio que já se formava ali antes dele ganhar as eleições. E a gente não, eu acho que tem uma frase do Weber que diz o seguinte, que é preciso que a gente esteja à altura do nosso cotidiano. Eu acho, Juninho, que nós, quando eu estou falando, quem somos nós? Progressistas, né? Pessoas que lutam por um Brasil decente, que combate o racismo, o classismo, né? A homofobia, a transfobia. Eu acho que, sob esse ponto de vista, a gente não está à altura do nosso cotidiano. Sabe? E aí, por que a gente não está à altura do nosso cotidiano? Porque a gente não soube lidar com as formas que prefigura a política. Não é? A gente não está sendo proficiente para fazer essas análises. É como se a comunicação, né, fosse algo só da burguesia, né? Isso. E como se a gente não tivesse uma tarefa, né?
tão importante, né, quanto organizar os partidos, organizar, né, os movimentos sociais, as lutas, né? Isso, A batalha das ideias, ela é essencial, né, inclusive para a fundamental. disputa ideológica, né? Claro, a gente não entende que a forma, né, a ideologia, ela por si só movimenta, Não, mas não, ela é, dá caminhos, né? dá Ela caminhos, é. orienta, né? Ela orienta, é. Então é muito interessante isso. Ah, legal, Rosane. E você está tocando um projeto bacana, né? Que é da Escola Online Longa, né? Cursos online Isso. longo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vi que tem um curso que vocês estão, que está em curso, né? Da Bell Hooks. Eu vi que você teve com o Krenak, eu vi uma live super bacana com a Conceição Evaristo, o Sérgio Vaz. Enfim, fala um pouquinho desse projeto, que eu acho que de alguma maneira se somatiza a isso que a gente está trazendo aqui. Esse projeto, na verdade, surge, alguns amigos e amigas falando, vamos montar uma escola, vamos oferecer cursos na internet, né? E eu fiquei com aquilo, eu disse, vamos. E eu acabei sendo a coordenadora dessa ideia, porque é aquilo, né? Tem 10 que dão a ideia e, de repente, você vê, a coisa ficou do seu colo, né? E aí está sendo também um desafio gratificante, porque a gente está oferecendo cursos para trazer pensamentos que foram soterrados, invisibilizados, né? E de homens e mulheres, né? Pessoas que estão à margem, digamos assim, de uma tradição teórica, acadêmica, mas que são intelectuais, né? Hoje muito reconhecidos, né? Então, a escola, a gente começou com um curso chamado da escrita de texto, a escrita da vida, a abertura do curso foi, inclusive, com a Tilly Bembe, ele nos deu essa honra, aí o Sérgio Vaz, o Ailton Krenak, que você já mencionou, a Roberta Estrela Dalva, a gente teve um time nesse curso da escrita de texto, a escrita da vida, o Itamar Vieira Júnior, muito bom, né? E a gente parte de uma noção de escrita não instrumental, né? Não é aquele curso que diz assim, 10 passos para você escrever, essa coisa da escrita criativa que está muito... Então, é um curso também que passa da noção de escrita como uma inscrição no mundo. Escrever é você inscrever-se, né? Então, é um curso que eu diria até meio heterodoxo, né? Porque não é um curso que pensa em regras, né? Gramaticais, não está desconsiderando, mas vai para um outro sentido da ideia de escrita. A gente já deu curso também sobre o Paulo Freire e os influenciadores digitais, curso sobre o Muniz Sodré, agora a gente está com a Bell Hooks, né? E a gente está querendo fazer parcerias, né? Porque o que eu vejo é que é isso, né? No contexto em que todo mundo ficou em casa, a ambiência, né, digital, ela se tornou uma ambiência fundamental, né, para as experiências educativas. Dizem que que não há retorno, que é irreversível, né, essa situação. A educação ela vai ficar muito no formato híbrido, mesmo as universidades públicas, né? Veja aí a USP, estão nessas discussões intermináveis, se vai ser híbrido, se não, o que volta, o que não volta. Então, a escola longa ela responde, né, essa necessidade, né, dos cursos online, mas, por outro lado, também responde ao princípio político, né, da gente apresentar nomes, temas, eu acho que fundamentais para a gente pensar outro projeto de Brasil e que não circulam, né, por aí nas plataformas educacionais, digamos assim, mais tradicionais. Legal, Rosane. Acho interessante o que você traz, né, que mostra um campo, né, literário, de produção. A gente, né, sente, de fato, um crescimento de uma produção de uma intelectualidade negra, periférica, muito potente, né? Publicações, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque parece contraditório, né? A gente está vivendo um momento, do ponto de vista, né? A gente começou falando da macropolítica, né? Do cenário, da conjuntura nacional, que é bastante trágico, preocupante, né? Estamos ainda no meio desse processo, né? Tem alguma luzinha no fim do túnel, mas ainda a gente está no meio desse processo da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto
né, uma efervescência, né, tanto do debate racial, né, ou seja, aquilo que a gente, né, e principalmente nossos mais velhos, que, né, daquilo que a gente chama de movimento negro contemporâneo, né, que lutou tanto contra o mito da democracia racial, pela necessidade de você a própria ideia de racismo estrutural, né, que sempre foi uma batalha nossa. A gente não está Sim, dizendo que o racismo é só uma questão das relações interpessoais, né, de um desvio de conduta, né, mas de estruturas, de modos. Então, você tem uma abertura, né? Então, eu queria que você analisasse um pouco sobre isso, né? É contraditório? O que está por trás, né? Ao mesmo tempo, você tem um retrocesso na macropolítica, mas, ao mesmo tempo, há insurgências, né? Tem aí levantes do ponto de vista político, intelectual, e uma maior visibilidade da própria discussão racial na sociedade como um todo. O que você atribui isso? Como é que você vê? Qual a sua leitura sobre esse eu momento? acho que, na verdade, Juninho, são fenômenos que se conectam, né? Eu falei ainda há pouco dessa ideia de guerra civil, eu venho defendendo que o presidente estabeleceu foi uma guerra civil, porque não sei se você está lembrado, no discurso dele da vitória, né, do lado 28 de outubro, ele disse o seguinte: a minoria vai ter que se curvar à maioria. E ele fala num tom muito beligerante. Mas veja, o Bolsonaro não estava falando da minoria que perdeu no voto. Para ele, minoria eram vocês, mulheres, feministas, né, que não se depilam, vocês feias, vocês negros, né, vocês quilombolas, vocês trans, né, vocês macumbeiros, vocês vão ter que maioria que ele estava. Para ele, quem é a maioria? Homem, branco, cis, heteronormativo, neoliberal, cristão e de preferência um evangélico fanático, né? Porque a gente também não pode colocar os evangélicos todos na mesma bacia, porque tem muitos deles que são contra Bolsonaro, né? E aí eu acho que nessa situação de guerra civil, sim, indígenas, né, negros indígenas, eu acho que nessa situação de guerra civil, o que a gente teve, Juninho? Não apenas um apagamento, uma destruição do que a gente tinha construído, né, desde a década de 80 em termos de políticas públicas e de instituição de órgãos, de secretarias, como ele também, para ele, nós não existimos. Ou seja, todos nós estamos fora da institucionalidade brasileira. Não há Estado para nós, é isso que o Bolsonaro disse. Eu acho que essa situação agudizou muito as formas da gente se aquilombar de novo e dizer assim, olha, a gente viveu, acho que de 2019 até hoje, um processo típico. Isso não nos pertence mais, isso não nos pertence mais. A gente foi tendo a cada ano, a cada mês desses 2 anos, né, e meio de governo, a percepção de que, fato, nós estamos fora da institucionalidade. E eu acho que isso fez com que, como você disse, né, tem muito movimento aí de insurgência, né? As pessoas, quem já estava, e não é novo, né? A gente não é novo, mas eu acho que teve e isso foi até pré-pandemia, uma reorganização fora da institucionalidade e que na pandemia se tornou ainda mais visível, né? Porque as nossas ações convergiram para o espaço digital e as pessoas, né, as pessoas brancas privilegiadas começaram a ver. Além disso, eu acho que teve o episódio do George Floyd, porque muita gente diz assim, mas aqui no Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Nos Estados Unidos, em abril, morreu um jovem na mesma condição do George Floyd, dizendo eu não posso respirar, um mês antes, né? E filmado. Eu acho que qual é a diferença, qual é o ponto de inflexão que o George Floyd ele traz para o mundo, né? Para a comunidade planetária. Porque muita gente diz assim, porque foi filmado. Eu falo, gente, não foi, porque as filmagens estão aí, né? Carrefour da vida, no próprio Estados Unidos. Eu participei de uma banca com Butch, de uma orientanda dele, e ele trouxe essa ideia, né, da instância da imagem ao vivo, que o Eugênio Butch trabalha muito, e eu discordei dele, pedi licença para discordar, dizendo, olha, Butch, eu acho que não foi porque foi gravado, foi outra coisa, foi escuta. Por algum motivo misterioso, Juninho, eu digo mesmo que é misterioso, a comunidade planetária, os não negros, ouviram George Floyd.
Você ouvir alguém dizer que não pode respirar durante 8 minutos e mais ainda, aí sim, você vê a imagem, aquela imagem de puro ódio. Não há um erro de cálculo. O policial nem pôde dizer assim, olha, eu fui tentar imobilizar e eu errei o cálculo, né? Enfim, eu asfixiei sem querer. Não, ali era ódio. Ele foi matando durante 8 minutos com muito ódio. E aí eu digo que não há boa consciência antirracista no mundo que durma tranquilo, porque escutaram, não é? Porque a sociedade brasileira não escutou os 111 tiros de Costa Barros, por exemplo. Para mim, em termos de escala, Juninho, não há nada que se compare na história contemporânea do racismo do que os 111 tiros de fuzil de Costa Barros. Mas George Floyd, repito, por algum motivo misterioso, a comunidade planetária ouviu, porque eu costumo dizer também que a escuta é uma decisão política, porque a gente vem denunciando há muito tempo, né? A gente tem situações assim extremas no Brasil, mas ninguém nos ouve. George Floyd, eu acho que esse eu não consigo respirar, que martelou na cabeça da branquitude, sacudiu o mundo por conta disso. Aí eu acho que, juntando essa escuta da branquitude, dos privilegiados, com a nossa luta que vem desde a escravidão, eu acho que você teve aí novos elementos desse caldo, né? A coisa ficou muito mais efervescente, né? E aí eu acho que nós, negros brasileiros, aproveitamos para insistir no nosso discurso radical, dizer, olha, só vocês que não viu antes. O que acontece, George Floyd, né? O tom do nosso diálogo foi esse, né? Sim. Então, ó, vocês escutaram George Floyd, olha, mas olha o que acontece aqui no Brasil. Porque eu sempre dou o exemplo para mim, Juninho, a gente, inclusive, fala não o movimento negro, né? Mas a sociedade brasileira não conseguiu dimensionar o que foi Costa Barros, porque eu lembro que uma repórter do Jornal Nacional fez uma entrevista com um dos pais dos meninos, e ela faz uma pergunta idiota, né? Jornalistas, nesse momento, só podem fazer pergunta idiota, porque não tem o que perguntar, o pai estava destroçado, e ele responde com uma outra pergunta, ele diz assim, você sabe que são 111 tiros de fuzil em um carro pequeno? E a moça fica assim, ele falou, eu sequer tenho corpo para enterrar. Parece que naquele momento cai a ficha daquela menina, porque assim, muita gente diz, um tiro ou 111 tiros dá na mesma, dá, mas a escala é outra. A gente tem que dizer que são 111 tiros, entendeu? O que faz policiais são antes. E eles não pararem. Sim. É muito tiro. E aí eu lembro, Juninho, que na mesma época do caso de Costa Barros, teve os episódios dos atropelamentos na Europa, né? Vamos usar a narrativa midiática, os atentados terroristas. Em um desses casos, em Nice, tinha um jovem que estava atropelando civis, inocentes, no caminhão possante. A polícia francesa foi acionada, e no momento que os atiradores de elite já estavam com o caminhão na mira, eles perguntam pelo ponto para a inteligência da polícia, porque o policial francês ele tem a consciência que ele é um funcionário público, ele não mata se não tiver autorização do Estado. Então, eles perguntaram o que eles tinham que fazer naquele momento, já com a mira, com o caminhão. Qual é a resposta da polícia, da inteligência da polícia francesa para os policiais? Que se cessem as mortes, inclusive de quem está matando. Veja, Juninho, nem carro, nem caminhão possante atropelando civis inocentes é alvejado com tiro sequer. Sim. E eu faço esse parâmetro assim comparativo um pouco para a gente dizer assim, como nós perdemos naquele momento, eu acho que o 2020 recuperou uma narrativa para a gente voltar internamente e dizer assim, olha o que é o Brasil, não é? George Floyd, eu acho que ele teve esse papel, né? Inclusive, eu não posso respirar em plena Covid, simboliza todos os corpos precarizados, né? O eu não posso respirar significa a morte de todos os corpos precarizados pela polícia, pela falta de respirador, né? Pela fila da UTI. A gente teve agora um amigo, João Negra, Raiz, você soube, né? Morreu na espera da UTI, não conseguiu, né? Teve a parada cardíaca, embolia pulmonar. Ou seja, são os corpos precarizados que não podem respirar. E aí eu acho que a gente está nesse extremo, sabe? Porque são as pessoas, quem passa fome, a maioria é negra, quem está morrendo na espera da UTI, a maioria é negra. E George Floyd, eu acho que é um pouco da senha uma virada de chave, né?
Rosane, muito obrigado. Foi um papo rolou assim tão rápido, né? A gente poderia É ficar aqui verdade. muito mais tempo, mas queria muito te agradecer pela entrevista e abrir um espaço aqui para você fazer um merchan, né? Um merchan do bem. Então, falar um pouquinho aí como que te acha nas redes, a rede aí dos cursos, enfim. Agora é o momento de você propagandear aí as suas iniciativas. Ah, legal. Então, eu vou começar pelo curso pela Escola Longa, né? Os cursos, o endereço é escolaonlinelonga.com.br. A gente está com o curso da Bell Hooks, que está em curso, né? Mas as inscrições vão até o dia 20, porque o curso ele fica disponível durante 3 meses, né? Para as inscritas e os inscritos. Vocês podem me seguir também no Instagram e no Facebook. Agora eu estou mais efetiva assim no Instagram e no Twitter, e eu estou como Rosane Borges, em todas as redes, digitando Rosane Borges, vocês acham. E tem uma disciplina que eu estou dando com o professor Arthur, que terminou agora, eu acho que só vai ter no ano que vem, que é uma disciplina chamada Alta Ciência, pelo Colabor, mas é ali no Diversitas, na USP, e que tem uma abertura para aluno especial assim de maneira generosa. Tem uma disciplina também que acolhe diversos interesses. Quem quer estar pensando fazer ciência de maneira diferenciada, trazer outras questões, a gente também vai divulgar o edital do próximo curso. Então, eu agradeço muito, muito estar aqui. Farofa Crítica, para mim, eu sempre acompanho. Quando eu recebo a notificação do sininho que está sendo transmitido, eu corro para assistir. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Rosane, querida, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo. Minha estreia aqui. Então, eu O sou um seu bebê, jornalista né? não Está praticante. demandando. Olha, eu agradeço, Juninho, muito. Foi assim um bate-bola que assim eu falei, mas já acabou. A gente fica com gosto de quer mais, né? E agradeço, assim, foi uma ótima entrevista, né? Um bate-bola importante. Eu espero aí ter contribuído para o debate que não se esgota, né? Esse foi mais um Farofa Crítica e nós contamos aqui com a presença da nossa queridíssima Rosane Borges, jornalista, e também quero pedir que vocês sigam o nosso canal no YouTube, youtube.com/Farofa Crítica. Acione lá o sininho para você receber as notificações. Também pode acompanhar as entrevistas através do Spotify e também tem o nosso canal no Facebook, que é facebook.com/canal Farofa Crítica. E para nos despedirmos aqui, uma frase de uma música dos Racionais MCs. Nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários, nos deixem em paz. Valeu, até a próxima.